Olá, hoje começamos uma série de 4 episódios sobre telenovela. O Depois da Aula começa agora. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Luiz Fernando Araújo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz em recebê-lo para falar sobre telenovela. E a minha primeira pergunta eu já quero saber se a telenovela ainda é uma paixão brasileira. Acredito que sim. Para mim, é eternamente uma grande paixão. Desde criança, eu sempre fui apaixonado. E ainda hoje, ainda temos, mesmo com todas essas mídias, com essas TVs por cabo, a novela ainda tem audiência. Por exemplo, nós temos aí a novela das 6 com uma boa audiência, a novela das 7 está tendo uma boa audiência, e a nova novela que começou a estrear agora está começando a ter uma boa audiência também. Então, ainda temos muita história para contar. Mas é um fato que o público deixou de assistir televisão, né? TV no geral, né? E a telenovela acabou perdendo muita gente, muito telespectador, né? Hoje em dia as pessoas são mais ligadas em séries, minisséries, alguma coisa relacionada a isso, né? O que você acha? Olha, é um novo formato, vamos dizer assim, um novo formato para o futuro. Mas enquanto tiver uma boa história, você ainda tem o produto telenovela. A minissérie, ela tem, o que é uma minissérie? Ela está toda pronta. Você tem ali, você escreve a minissérie de 10 capítulos, 20 capítulos, ela já está prontinha, fechadinha. E na novela não, a novela é uma obra aberta. Então, de repente, aquele personagem que não deu certo, o público não gostou, a novela pode mudar. Na minissérie, não, você já gravou, você já fez tudo, está tudo pronto e vai passar sem nenhum problema. Agora, a novela não, ela me dá essa possibilidade, de repente um personagem X não deu certo, vamos mudar, vamos para um outro caminho. Então, por isso que eu acho que é a obra aberta. O público acaba interferindo nisso também, né? Sim, eu acho isso hoje ótimo. Com as redes sociais, né? Acho isso ótimo o público interferir, porque de repente, por exemplo, tivemos uma novela aí que o público interferiu demais, Sétimo Guardião, do Aguinaldo Silva. Não foi uma boa novela, não foi. Tínhamos um bom elenco. Tínhamos um bom elenco. Até tínhamos uma boa história para ser contada, mas não conseguiu. Então o público interferiu em vários. E, de repente, o melhor personagem da novela, da telenovela, foi a Nani Pipo. A Nani Pipo. O que era a Nani Pipo? É uma atriz, que foi a primeira novela que ela estava fazendo, e caiu no agrado do público. Então, quando ela entrava, o público estava gostando. Os outros que já eram consagrados, não tem química. Por exemplo, o casal principal, a Mariana Rui Barbosa e Bruno Galhaço, não deu química. E no final ele morreu, né? E aí quando o casal principal não dá química... Você tem que mexer. Tem que mexer. O autor, ele tem que mexer, tem que chamar uma outra pessoa, um outro personagem para que encaixe dentro da trama. Mas essa história de personagem a gente vai contar num outro programa. Eu não quero avançar agora sobre personagem, vamos falar mais na frente. Mas como foi que tudo começou? Antigamente a televisão, lá no comecinho, nos anos 50, quando a televisão chegou no Brasil, as telenovelas, como eram feitas? Nós tínhamos um produto que era a radionovela. Que era a radionovela, que as pessoas ficavam em frente ao rádio ouvindo aquela história. E você tinha que imaginar como estava aquela situação, como era o cenário, como era a sonoplastia, tudo. Aí depois, com o advento da televisão, esses atores da radionovela passaram para a TV. E era ao vivo. Era ao vivo, então você tinha que chegar... Peraí, ao vivo? A novela era feita ao vivo? Ao vivo, então você chegava, o ator, desculpa, chegava, já fazia tudo ali. Se errasse e continuasse. Hoje não, depois do advento dos anos 60, teve o videotape. Aí o videotape é bom, maravilhoso. Eu estou lá naquela cena com Regina Duarte, não deu certo, regravo. Quantas vezes quiser. A televisão é um trabalho árduo, é um trabalho de espera. Mas eu fiquei imaginando, quando o ator, ele errava o texto, né? Passava por cima. Era um teatro na televisão. É um teatro. Você tinha que fazer um teatro ali. Quando eu comecei a estudar a telenovela, eu vi várias cenas de novelas ao vivo ali na Cinemateca. Você via Fernanda Montenegro fazendo ao vivo, você via Lima Duarte fazendo ao vivo. E era um teatro. E você tinha que ir. Você esquecia a câmera e mandava ir embora.
Depois, quando nos anos 60, a partir dos anos 60, você tinha o videotape. Aí começou, grava, regrava, grava, regrava, aí ficou fácil. Qual foi a primeira telenovela de todas? Olha, a primeira... Tem uma polêmica que parece, né, entre A Sua Vida Me Pertence... Sua vida me pertence com Vida Alves, que morreu, Vida Alves. morreu, acho que vai fazer 2 anos ou 1 ano. E tem aquela outra Vida que é morreu, 25499 Ocupado. Isso, nessa novela teve o grande galã, que eu acho que ainda está aí com uns 80 e poucos anos, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Era uma novela que a moça era presa e ele ouvia a voz, então ele se apaixonou pela voz da protagonista da história. Uma novela que começou a gatinhar. Você tinha uma história, você tinha um enredo, você tinha um novelo começando a ser produzido para se tornar hoje essas grandes novelas que nós estamos assistindo hoje. Mas qual foi a primeira dessas duas? Foi A Sua Vida Me Pertence ou foi a 25499 A Vida Me Ocupado? Pertence foi o primeiro beijo que nós tivemos na telenovela. Foi um beijo de selinho. Hoje é um beijo escandaloso. Que foi interpretado, que foi... Que foi com a Vida Alves e Alves, Walter Walter Foster. Foster. Então, aí teve aquele beijo, assim, mas um beijo muito lentamente, só os lábios se encontrando. Anos 50, né, gente? Isso aí foi o marco do primeiro beijo. Essa 2000, eu esqueci, eu sou um pouco de memória, sou terrível. 2000 e... O nome da novela? O nome da 25499 549 Ocupado. foi o marco da história mesmo. Exatamente. E por que a telenovela ela é tão popular? Acho que não só no Brasil, na América Latina, porque para a Europa ela não tem tanta popularidade, mas Olha, na América Latina... O México, a Televisa produz novelas assim horrorosamente. E lá o povo gosta de novela e gosta de melodrama. Eu vi Maria do Bairro, eu adorei. Eu também. Maria do Bairro, para mim, como eu posso falar para você, é o conto de fada. Esse conto de fada de Cinderela que a gente lê aí, que as crianças estão lendo, e Maria de Bairro é toda a estrutura de um conto de fada. A menina pobre, depois encontra o príncipe e no final ficam felizes para sempre. Este é o caminho da história da telenovela. Mudaram, hoje em dia estão mudando isso, mas o grande folhetim é esse. Porque o folhetim, o que é o folhetim? O folhetim veio do século XVIII, em Paris. Essas mulheres que casaram com esses homens que a família escolhiam. E o que acontecia? Eles, homens, traziam jornais para casa. E elas abriam os jornais. Leiam os folhetins, leiam aqueles romances. Aqueles romances interessavam para elas, porque elas idealizavam aquele homem, aquele príncipe encantado. E no folhetim veio o gancho. O que é o gancho? É criar a expectativa para a próxima cena. E depois criou cena dos próximos capítulos. Eu acho que você ainda nem era vivo, nem nascido, mas eu já sou dessa época. Então, cena dos próximos capítulos. Aí ele amarrava o gancho, porque todo mundo sabia que amanhã, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com a heroína? O que vai acontecer com o nosso herói? E naquela época as novelas chegavam a dar quase 100% de audiência, Sim, né? nós tivemos uma novela que deu 100% de audiência. Eu estava vivo nessa época. Selva de Pedra, de Janete Claire, Regina Duarte, Francisco Coco. Foi uma novela que arrebentou e no último capítulo o Brasil parou. Você não via ninguém na rua, em Selva de Pedra. Isso foi em 1970, não me lembro a data. Data comigo, não é? Eu acho que aconteceu algo parecido com a Avenida Brasil em 2012, né? Olha, a Avenida Brasil, ela teve um pool de audiência, teve um pool de questão de história, tudo. Mas eu não vejo, eu não sou muito fã de Avenida Brasil, não. Eu não sou muito fã, não. O João Manuel conseguiu, ele conseguiu amarrar toda essa história, porque o João Manuel tem uma coisa que ele fez inovador. A novela não tem barriga, a novela dele não tem barriga. Barriga, o que é barriga? Você vai carregando a novela, carregando, até chegar no clímax dela, no final dela. E ele não, ele já matou, ele começou isso na Favorita. Todo mundo sabia quem era o personagem da Patrícia Pilar com Cláudia Raia. Todo mundo achava que Cláudia Raia era a má da história. E teve um momento, no meio da novela, ele desmistificou que a vilã era a Patrícia Pilar. E ninguém imaginava Patrícia Pilar, a mocinha, ser a grande vilã. Então, o Jamanel tem essa coisa. Então, ele fez isso e ele teve sorte com a Avenida Brasil. Teve um bom elenco, teve uma boa história. Depois, regra do jogo, esse segundo sol, ele está perdendo. Não deu tanta sorte assim, né? Não deu.
com a audiência, porque ele é um ótimo escritor, né? Sim, ele foi muito bem. Ele é um dos roteiristas do Central do Brasil. Exatamente. Então, E Avenida Brasil, quer dizer, Avenida Brasil e Da Cor do Pecado são novelas dele, né? Que são as mais exportadas. Isso, pra A Cor do fora Pecado Brasil. nós tivemos aí. Tendo mais Todo mundo fala que foi a sucesso. primeira atriz, Thaís de Araújo, negra, no horário das 7 na Globo. Naquela época. Mas a primeira atriz negra que foi personagem principal foi Ruth de Souza, na Cabana do Pai Tomás. Só que no meio da história, o público rejeitou. Como vai se ver uma negra ser uma protagonista? E de repente o personagem dela foi indo, e entrou uma atriz branca para clarear. Isso ninguém conta. Isso tem história, tem livros, está em discussões pela academia. Mas depois entrou A Cor do Pecado e coloca Thaís Araújo, a primeira atriz negra a a ser protagonizar uma Não novela. é bem por aí, não é bem por aí. E Ruth de Souza está completando 98 este ano, 98. Que pena, né? Que ela não tem ainda esse título reconhecido como a primeira atriz negra. A gente espera que Você seja acha, reconhecido, você né? acha quais são os atores negros numa novela? São Na novela das poucos 6, vamos ainda. ver. Na novela das 6 tem alguns atores negros, o Alfa da Terra. Na novela das 7 tem a Cláudia Hanna, casada com um negro. Mas o personagem dele é tão sem açúcar. Bom, professor, a gente vai continuar falando sobre isso no próximo programa. A gente vai ter que ficar por aqui. Obrigado a todos os alunos que estão aqui assistindo a gente no estúdio e a você que nos acompanhou. A você, professor, muito obrigado e até o próximo programa. Tchau!